Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, o Garoto BR, e hoje eu tô aqui para trazer o caminho de Thales Mendes, agora em Talismã 4 ao infinito. No vídeo anterior a gente pôde acompanhar toda a trajetória do personagem Thales Mendes, desde Talismã 1 até as últimas histórias, né? Que foi ali a última história, Thales, o escolhido Thales e o Armagedon. Teve as primeiras 3 histórias principais de Talismã, Talismã 2 e 3, as outras sequências breves, né, as sequências menores, chegando até agora Talismã 4 ao infinito, encerrando a saga Talismã com 10 livros. O último livro da saga Talismã, Talismã 4 ao infinito, o maior de todos, em páginas, em conteúdo, na grandeza da história. E no vídeo anterior a gente falou muito sobre o quanto o personagem Thales Mendes tinha trabalhado durante toda a saga o mental dele. A evolução espiritual, a evolução mental e a evolução emocional dele, o sentimental. Só que teve momentos ali na história onde o Thales ele foi priorizando por etapas aquilo que ele tinha que melhorar. Ele é um cara tão focado, tão centrado, que ele decidiu que ele ia organizar a vida dele por partes. Então, ele tem muitos defeitos, vamos supor, na parte mental. Ele não... não, mas ele não conseguia conciliar a razão com a emoção. E ele sempre seguia muito a emoção, os sentimentos. E chega um determinado ponto da vida dele que às vezes é necessário a gente trabalhar um pouco mais com o mental, ter a mente aberta, como a gente recebe as coisas, como a gente entrega. E aí a gente vê o crescimento do personagem Thales. Ele trabalhou muito o mental dele, a cabeça dele é muito à frente, sempre um passo à frente, ele considera todas as possibilidades, ele tem um pensamento, um QI super elevado, muito acima de tudo o que a gente já viu até aqui. Porém, ele deixou de trabalhar tanto o lado emocional, ou seja, ele começou a raciocinar e a entender como as coisas são, mas ele parou de sentir como as coisas são. E ele tem esse processo aí que a Isabela, no casamento deles, ela ajuda muito ele a voltar a sentir as coisas, só que são relapsos, pequenos momentos, relâmpagos, assim, sabe? Onde ele sente e para. Ele tem medo de sentir, medo de se aprofundar nas suas emoções, porque ele sente que ele não pode falhar como herói, como humano, como músico, e que as emoções dele sempre interferiram no julgamento dele e nas decisões dele. E como ele estava indo por um caminho tão bom, onde ele estava conseguindo manter tudo aquilo que ele achava que era importante para ele, ele não queria sentir demais para não colocar tudo a perder, porque ele leva os sentimentos a outro patamar. Ele sente de uma forma diferente. Ele intensifica tudo de uma forma diferente. Então, no relacionamento, na carreira profissional, no mental, em tudo da vida dele, ele sente, gosta, ele ama ali, mas ele não sente aquele amor. Ele sabe que ele ama, ele sabe que ele gosta da pessoa, da vida, dos amigos, dos familiares, mas não é aquela entrega, aquele sangramento de amor que ele tinha no início. Que foi o que ocasionou esse trauma para ele. Sentir demais, amar demais, entregar demais para pessoas que às vezes não tinham o mesmo sentimento que ele, ou que tinham, mas não era dessa forma tão intensa, e ele não conseguia medir isso, sabe? E aí ele começou esse processo de trancar muitas emoções, inibir emoções. E agora ele começa a entender que ele foi tão longe no mental que agora é meio que um caminho sem volta. Ele sabe aquele negócio da maldição do conhecimento? Quanto mais tu sabe, mais tu fica receoso de tantas coisas, quanto mais tu cresce, mais tu amadurece, tu começa a ver as coisas de uma outra perspectiva. É legal, só que aí também tem a contrapartida que às vezes tu acaba perdendo experiências porque tu fica focando muito no mental e fala, tá, não vai ser algo bom a longo prazo, mas nesse momento vai ser divertido, vai ser legal pra mim. E aí tu deixa de fazer porque tua cabeça tá sempre pensando. E aí a gente traz o Thales pra Talismã 4 ao infinito justamente para trazer ele pra essência dele, para entender que ele é um ser de pura energia, de puro amor, e que para ele ser esse anjo agora, para ele ser esse ser que vai abraçar e que vai ter guardar todo esse carinho, ele tem que sentir. Muitas vezes ele passa por relacionamentos, por processos que ele não sente na hora, ele vai sentir depois. Ele tá com uma pessoa que ele adora, mas ele não consegue sentir aquilo. Ele só vai sentir depois que termina ou depois que passa aquele momento. Aconteceu uma coisa horrível agora, mas ele não consegue sentir. Ele vai sentir a dor depois que passa, ou depois de certo tempo.
E ele continua sentindo aquela dor. E é um processo do personagem que se trata sobre o quão longo é esses períodos onde ele sente por muito tempo e logo ele não sente nada. Então, esses momentos depressivos do Thales, onde ele sente tudo e daqui a um pouco mais ele não sente nada, é vazio e não quer nada. E aí ele quer tudo, e aí ele se lembra, ele quer o passado. Aí ele quer trazer do passado pro presente, mas ele quer voltar. Aí ele não quer mais, aí ele quer fazer um novo presente com sentimentos que ele tinha no passado, só que com pessoas diferentes. Então, todo um plot nessa questão de o amadurecimento emocional do personagem. E aí em Talismã 4 ao Infinito isso chega. Como? Se é uma história que vai falar sobre anjos, demônios, sobre essas batalhas, apocalipse, tudo que envolve aí com as lendas, as histórias da humanidade, da Bíblia e de tudo aquilo que a gente conhece como aquilo que deveria ser a história da humanidade, do bem, do mal e todos esses conceitos. E Thales joga muito com isso, sabe? Ele sente que ele tem medo de se aprofundar nas emoções dele também, porque ele sente que ele tem um bem muito grande dentro dele, mas ele também tem muito mal. E ele tem medo de sentir todo o bem dele, mas que em algum momento as coisas obviamente não saiam como ele planeja, e aí como ele sentiu todo esse bem, logo vem a sentir todo esse mal. E ele não quer ser ruim com as pessoas. Tanto porque se não é legal uma pessoa agressiva, possessiva, e uma pessoa, né, que causa esse tipo de trauma e esse tipo de agressão verbal, física, emocional, se não é legal já para nós seres humanos gritar, humilhar, ofender, bater nos outros, imagina para quem tem esses superpoderes como o Thales e que pode perder o controle e pode colocar vidas em risco. Já não é bom ser ou ver um assassino na vida real, imagina tu ter o poder para aniquilar o mundo inteiro, sabe? Não uma pessoa só. Então, ele lida muito com esse fardo de eu não posso sentir. Porque se eu sentir, vai ter um momento que eu vou ser maravilhoso, vai ter um momento onde eu vou ser péssimo. Ele fica entre esses extremos durante toda a saga Talismã, onde ele é esse herói santo, maravilhoso, perfeito, e onde ele é esse demônio, que ele fez tudo errado, que ele machucou, que ele humilhou, que ele destruiu. Então ele parou de sentir porque ele viu que ele tinha o poder de influenciar as outras pessoas e de manifestar sobre a vida das outras pessoas. Então ele via que quando ele era muito bom perto das pessoas, coisas boas aconteciam. E quando ele era muito ruim, coisas ruins aconteciam. Mesmo que ele não tivesse ligação, que a magia dele não se manifestasse. A presença dele era carregada de energia ou de alguma coisa. Que cada vez que ele estava bem, estava no auge do amor e da alegria dele, tudo fluía tão bom para todo mundo que estava perto. E quando ele não estava bem, ele meio que sugava e puxava todo mundo com a energia ruim dele para baixo. E causava brigas em quem tá em volta, discussão, desentendimento, ele se alterava e fazia coisas ruins, tomava decisões ruins por estar no momento ruim. E aí ele começou, não, se eu tô no momento ruim eu não vou decidir nada, só que eu preciso decidir porque eu tenho responsabilidades, então eu vou decidir com a cabeça, cancela a emoção. Então ele ficou nesse jogo, nessa troca. O que foi muito bom e ruim para o personagem, porque ele teve saltos e baixos, mas ele aprendeu bastante, ele amadureceu muito. Só que falta agora curar e criar também nessa criança ferida e voltar ao Thales pra essência dele de tipo, tá tudo bem, tu descansa agora. Tá tudo bem tu sentir toda a tua dor, tá tudo bem tu sentir todo o amor, toda a tua raiva, toda a tua depressão, está tudo bem tu sentir o que tu tá sentindo, o que tu tem para sentir. E isso não vai te fazer ser o vilão da história dos demais e nem da tua própria história. E não invalidar as emoções por conta de querer fazer o certo o tempo todo. Esse é um dos desafios do personagem em Talismã 4 ao Infinito. Que ele vai lidar com Eros, que é esse ser que busca a perfeição, que é esse ser que foge da realidade, que odeia o pai, o Deus, né? Porque criou um mundo imperfeito com seres imperfeitos. Bom, o mundo pode ser perfeito, mas criou seres imperfeitos que são a sua imagem e semelhança, mas não são perfeitos. E isso quebra a realidade, porque sempre vai ter um humano, sempre vai ter algo, alguém para fazer algo ruim e quebrar e ir pro lado do mal, ao qual o Eros, né, que é o demônio dessa história, leva a culpa e se responsabiliza por todo o mal que a humanidade e que outros seres imperfeitos causam. E ele é punido por isso. Por isso que agora a luta do demônio da história Talismã é
destruir tudo, aniquilar tudo para criar algo perfeito, ou corrigir a criação, que se submetam a ele para que ele modifique e faça todos perfeitos como deveria ser, como ele acredita que deva ser, para que não tenha mais um céu e um inferno e um culpado pela corrupção da humanidade, e sim um mundo homogêneo e perfeito. E o próprio Deus da nossa história diz: não, a imperfeição é perfeita, tem que ser assim. E tem esse embate entre eles. Onde é que Thales entra nessa guerra de Deus, demônio, anjos e demônios? Celestial e infernal. O Thales entra na parte onde ele sempre esteve entre os dois polos. Então, para muita gente, o Thales é o símbolo do que é uma pessoa ruim, arrogante, mesquinho, sem valor, e vários outros atributos horríveis que as pessoas falaram para ele, já chamaram de demônio, inclusive, e vários outros apelidos ruins que deram para ele, pelas atitudes dele, pelas emoções dele, pela vida. Mas também teve muitos momentos que teve muita gente que colocou o Thales no pedestal. Não, esse cara, esse guri é maravilhoso, é talentoso, ele é inteligente, ele é bom com as pessoas que estão à volta dele, ele gosta de ajudar, ele se importa, ele é muito emotivo, ele gosta de sentir tudo com força, com emoção, então ele abraça, ele ama, ele é carinhoso, ele protege, então todas as qualidades dele também levavam ele para esse lado. E então Thales estava muito na mira, tanto do demônio Eros quanto do anjo, do Deus, né? Adonai aqui da história. Então, ele estava na vista do Adonai e do Eros. Para quê? Na vista do bem e do mal, porque ele estava sempre entre um outro. Ora era do bem, ora era do mal. Ora fazia algo muito bom e ora fazia algo ruim. O que quebrava as leis de tudo. Porque aí tu imagina, para uma pessoa que é, vamos supor, que faz um pacto, que é 100% satânica, demoníaca, ou que tende a ir para esse lado, que eu não estou dizendo que é errado, tá? Eles vão falar, olha, tem certas regras que tu tem que cumprir, tu não pode, sei lá, ser da nossa religião, do nosso culto, e na igreja, tu tá na igreja às 9 horas da manhã, entendeu? Tu tem que escolher um lado, sabe? Se tu é nosso, entende? A mesma coisa o pessoal da igreja, gente. Quem é a favor, né? E sente, e é cristão ou católico, ou que tem essa fé em Deus, não vai estar no culto satânico, entendeu? Então tem certos limites que os próprios dois polos colocam. Tu é nosso e é nosso. Isso aqui tu não pode fazer porque é do outro grupo, entendeu? Isso aqui não dá. Tem uma certa barreira entre eles. E o Thales rompia as duas. Então ele chamava a atenção e a ira dos demônios e chamava a atenção e a ira dos anjos. Porque, pô, ele diz que é bom, ele quer ser bom, mas ele tá fazendo uma coisa que o inimigo tá fazendo. A mesma coisa eles. Ele tem um lado ruim, ele tem um lado sombrio, ele assume, ele gosta de ser assim. Só que ao mesmo tempo, ele tem essa hipocrisia que ele é ruim e agora quer ser bom, quer ajudar, quer proteger. Então ele sempre teve jogando com os dois lados. E chega uma hora que a conta chega. E que fala, ou tu é isso, ou tu é isso. Sabe? E tem essa questão do Thales que ele sempre fala, né? Eu posso ser tudo que eu quiser e tal, tal, tal. Não tem barreiras, não tem limites, mas isso tem. E aí, aqui na história a gente leva ele pros dois lados justamente para jogar isso na cara dele e falar, ó, tu pendeu pros dois lados o tempo todo. E é normal, porque os humanos fazem isso. Tem humanos que é muito bom, muito ruim, e fica, né, pesando essa balança até decidir se algum dia, né, depende da crença que cada pessoa tenha, né, se vai para um determinado lado. E aqui na nossa história é muito assim, sabe? São julgados quem vai pro céu, quem vai pro inferno, quem não vai, quem fica vagando, quem purga, quem não sei o quê. Tem tudo isso. A gente criou níveis celestiais, níveis infernais, o purgatório, a gente criou ali almas que ficam perdidas, a gente criou tudo isso pra Talismã. E aí a gente tem essa batalha onde Thales é lançado, onde ele mesmo se lança ao inferno pela própria crença que ele tem dele, né? Que ele não é merecedor, que ele é um demônio, que ele machuca as pessoas. Então quando Eros vem afrontar ele fala, não, eu tenho que tirar daqui, porque eu quero salvar o resto do mundo e ao mesmo tempo porque eu não mereço estar aqui com eles e colocar eles em risco. Então ele vai e começa essa jornada dele lá no inferno ali que a gente criou pra saga Talismã. E é interessante essa interação do Thales e do Eros, porque eles são muito parecidos. Ambos discordam de Deus em muitos aspectos, de não deixar sofrer, que as coisas deveriam ser um pouco diferentes e tal. Só que Eros tem o poder pra mudar isso e quer mudar isso, e vai lutar até o fim por isso. E Thales, ele tem um certo poder que ele poderia intervir, mas ele fala, não, eu não quero. Eu vou reclamar, mas eu não quero resolver, não quero estar lá. E
De todas as vezes que ele reclamou, o Adonai, né, que é o Deus dessa história, escutou e falou: olha, se tu e o Eros acham que seriam deuses melhores do que eu e que fariam melhores do que eu, ele cede, ele dá essa oportunidade de o Eros e o Thales assumirem a divindade. E Eros fracassa, falha, e é a partir daí que começa o universo de Talismã, quando ele fracassa e Deus cria um novo Big Bang, expulsa ele do paraíso e faz um inferno para ele. E quando Thales assume o trono agora nessa nova história, Thales sente tudo, vê tudo e fala: cara, é incrível, mas é muita responsabilidade, não é pra mim. Eu não conseguiria, porque aí é que tá. Adonai fez isso justamente para Thales confrontar as emoções. Por quê? A gente fala de um Deus que é onipresente, onipotente, que sente tudo, que vê tudo, que tá em tudo. Então ele vai sentir tudo. Todo sofrimento, toda dor, toda alegria, toda transformação. Ele sente, ele participa de tudo. E Thales, como tem esse baque com sentimentos, quando ele assume o trono, ele começa a sentir tudo. Então imagina ter que lidar com os teus próprios traumas, tuas próprias dores, e tu ter que lidar com a dor de um planeta inteiro. A dor do planeta, das pessoas que estão dentro do planeta e de outros seres que existem por aí no universo. E abraçar e ser tudo isso e sentir tudo isso. Ao mesmo tempo, porque é uma linha contínua, onde não existe, é passado, já parei de sentir. Não, tá sentindo, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Isso é o que representa aqui na nossa história o Deus. E quando Thales se sente como esse Deus, ele fala: peraí. Aí ele vê a necessidade de ele sentir as emoções dele e trabalhar, porque é uma coisa que nem morrendo passa, porque aquilo que é teu, que tá na tua alma, leva contigo, por isso que é importante tu trabalhar as tuas emoções, aquilo que tu vai sentindo, que tu vai cocriando e vai fazendo, e vai dando espaço dentro de ti. E aí o Thales fala: opa, eu não quero viver a eternidade assim. Eu não quero mais não sentir, eu quero sentir coisas boas. E como Deus ali, ele sente tudo de bom, tudo de ruim, ele fala: eu senti as duas partes e agora eu sei onde eu quero estar. Aí ele escolhe o lado bem e fala: não, eu vou me manter aqui na linha, na regra, porque é onde eu quero estar e é o que importa. E aí ele começa a fazer essa desconstrução. Mas antes, ele passa por provações ali no caminho infernal, ele enfrenta demônios, ele vê outras versões dele que foram parar no inferno, por estar nessa divisão, nessa balança e nunca saber, e depende da situação, que varia de momento a momento a moral dele, bem flexível, e isso leva ele a caminhos inimagináveis, tanto bons quanto ruins. E por isso tem essa necessidade da quarta história, porque era para o personagem se conhecer, se reconhecer e descobrir uma nova versão dele a partir do que ele foi, sabe? Eu sinto que o Thales, ele pegou e quebrou na mão todos os sentimentos dele e deixou espalhado, porque ele focou em fazer o que é certo, focou no mental, e de repente ele se encontra que essa batalha eu não vou vencer com a cabeça. Essa batalha eu não posso vencer pensando, eu não posso raciocinar, ser mais inteligente do que uma inteligência que é suprema, do que algo que está acima de mim em evolução, tudo. Qual é a melhor vantagem e a desvantagem, mas também qual é a melhor vantagem? Qual é o que diferencia o ser humano de outros seres? E muitas das vezes o que faz o ser humano, ele, e não se perder a se transformar num assassino ou em qualquer outra coisa ruim para outra pessoa, para si próprio, é se reconhecer o lado sentimental, o lado emocional. Os seus valores, seus sentimentos que estão aqui, no seu coração, na sua origem, na sua essência. Então o Thales fala: essa guerra eu não vou ganhar com a cabeça. Não tem como ser mais inteligente que o Eros, não tem como ser mais perfeito que o anjo da luz, que foi criado para isso. Mas qual é a minha vantagem perante ele? Que eu sou um ser humano, sou imperfeito, eu tenho sentimentos. E eu tenho que acessar esses sentimentos, pegar esses cacos, trazer para dentro, reconstruir, criar algo mais forte do que eu já fui, para que isso me guie até a resposta e me guie à luz desse Deus que vai me ajudar a solucionar esse problema. Então ali ele realmente aprende a confiar. Sabe aquele ditado que diz: entrega nas mãos de Deus? Pro Thales sempre foi muito difícil, porque ele é aquele cara que ele acredita em Deus, mas ele quer ele resolver tudo. Ele acredita em Deus para abençoar, para cuidar, para reger, para agradecer as coisas do universo, para fazer um pedido ou outro, tipo: eu preciso que tal coisa aconteça, por favor me ajuda a salvar tal pessoa. Mas naquilo que diz respeito a ele queria fazer sozinho. E muitas vezes o ser humano não foi feito para aguentar tudo sozinho. Não foi feito nem para aguentar sozinho fisicamente nem espiritualmente. Então
ele precisava disso. Ele precisava entender que tá tudo bem, ele não precisar resolver tudo, e tá tudo bem ele falar, ó Deus, eu não consigo lidar com isso. Me ajuda a me reconstruir, me remonta aqui, porque eu não tô conseguindo. E aí, a partir do momento que ele faz isso, ele começa a sentir mais. Ele começa a sentir mais o amor pelos amigos, pela esposa, pelos seus filhos. Ele começa a sentir mais o amor pela vida, esse tesão, sabe, de querer estar vivo e fazer as coisas e sentir as coisas. O Thales, ele ficou muito focado em ter, dar aquilo que ele não teve acesso para sua família, ter aquisição, dinheiro, casa, segurança, em ter. Mas ele não focou em sentir, em ser, em estar. E aí isso começou a puxar pro personagem. Tanto que foi o que puxou ele, né? Tem aquele ditado na Bíblia que também diz que Deus não gosta de... Que Deus entende o frio e o quente, mas que ele despreza o morno, que não é nenhum nem outro. E era como tal estava. Porque ele sentia, ele tava, mas não estava, sentia, mas não sentia, entende? Então, por isso que caiu na tentação do mal e foi parar nesse lado obscuro, mas ainda existia a luz dele. E quando ele se conectou com os sentimentos, abraçou a verdade dele, e essa criança ferida que precisava de uma cura, que precisava de um abraço, que não precisava ser forte, que precisava ser protegida, que não precisava gritar, mas que precisava de um apoio. Então, ele começou a conseguir aumentar isso dentro dele de luz, 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 e conseguiu se libertar ao infinito e se tornar o que é. Então a gente vê que durante toda a história a gente vai flertando com anjos e demônios, coisas boas, ruins, o bem e o mal, e muito clichê, mas vai brincando com isso, e até que chega em Talismã 4 a gente fala, bom, é só isso que faltou para trabalhar na saga Talismã, precisamos trabalhar isso de bem e mal, anjos e demônios, anjos que criaram o quarto Talismã, demônios que influenciaram ali para criar o Tira, que desenvolveu em toda a história da saga Talismã, em todas as outras energias, em todo esse universo, o que existia antes, o que existe agora e o que pode existir depois desse confronto Talismã 4 ao infinito. Então, fecha aqui a saga Talismã e Talismã 4 ao infinito. E a gente fecha com o Thales bem, um Thales feliz, um Thales maduro, um Thales que tem poderes de anjo, que se torna esse anjo, né? E ele acaba meio que entrando em acordo ali com Eros, com Adonai, e tem a aparição do Johnny também, que é muito importante durante os eventos de Talismã 4. Eles conseguem fazer um acordo ali para que todos possam coexistir e fazer bem a realidade ao que já existe, não ter que rebootar tudo, como foi lá atrás, que o Big Bang na nossa história foi um reboot, né? Que existia um universo antes do Big Bang, existe a realidade antes do Big Bang, e por conta do Eros, ele botou tudo abaixo, aí Adonai, um deus da nossa história, teve que fazer o reset do universo, e aí deu origem a esse novo universo, Big Bang. E aí teve outros resets de planeta, do mundo, de seres, mas não chegou a ser tão grave para fazer do universo. E agora quase que passa por esse reset do universo, que era o que o Eros queria fazer, né? Resetar para trazer o dele de volta. E aí não foi possível porque Deus estava observando o Thales, o Adonai estava observando e falou: é esse aqui. E aí que tá, tem outro fato intrigante, é que durante a história, o Adonai, que é esse Deus, ele consegue ter acesso a tudo, né? Então ele vê tudo. Ele vê o futuro, o passado, o presente, toda a história acontecendo. Só que ele não conseguia ver a do Thales. Então a do Thales chegava até um certo ponto que ele via. Daqui ele não conseguia ver mais. Ele falava, ué, por que isso aqui eu não tô conseguindo ver? Onde é que tá isso aqui? O que tá acontecendo aqui? Aí ele começou a acompanhar a história do Thales. E vê, opa, eu sabia que ele ia ser um feiticeiro importante, magia importante dele pro planeta e tal. Ele foi observando a história como um todo. Só que chegou uma parte e ele falou, cadê o resto da história desse aqui? Aí ele fala, por que eu não tô conseguindo ver? Aí ele começou a observar. Aí começou a observar o que o Eros estava fazendo. Começou a observar o que o Thales estava fazendo. As conexões entre eles. Chegou um ponto que ele falou, tá conectado esses dois. E se ele não tá aqui, onde que ele tá que eu não consigo ver? Inferno. E o que ele tá fazendo lá? E como é que eu tiro de lá? Ele vai, onde é que vai levar esse desfecho que ele vai, essa história que ele tá programando, que ele tá fazendo aqui, que eu nem sabia que existia, onde que ela vai parar? Aí ele começou a olhar. E ele viu, agora eu consigo ver. Então tem que fazer esse ciclo aqui, ele vai se juntar comigo aqui, pra cair aqui, pra levantar aqui. Então ali ele começou a entender.
Então tem toda uma explicação do porquê esses personagens se juntam, se unem, pro bem da história Talismã 4 ao Infinito, pro bem da saga Talismã e pro bem do personagem Thales, que evolui até esse ponto onde ele sente tudo agora. Sente com a intensidade dele, ama com paixão, com força, com toda essa garra, com toda essa paixão, com toda essa intensidade. Ele volta a sentir tudo com intensidade, mas agora sabendo quando, como e onde. Aqui eu posso sentir com intensidade, aqui eu tenho que reservar um pouco mais meus sentimentos, porque essa pessoa, esse inimigo, essa situação merece um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção. Então agora ele tem essa astúcia de, ok, aqui coloco toda a emoção, aqui menos, aqui nada, aqui mais ainda, aqui não coloco. E ele conseguiu conciliar a razão com a emoção com a razão e traz esse equilíbrio perfeito que torna ele esse anjo que vai prevalecer ao infinito. Essa evolução do personagem Thales Mendes durante a saga Talismã e seus 10 livros. Talismã 2 mostra minha origem, Talismã 3, a magia através do multiverso, os Guardiões, a rebelião do Omniverso, Thales, as aventuras do multiverso, Garoto BR, a grande mudança de Manuel, a protetora, a dominação secreta, os UBRs, o BR depois de Talismã, o escolhido, Thales e o Armagedon e Talismã 4 ao infinito. Essas são as 10 histórias da saga Talismã, onde a gente pode acompanhar a evolução e o crescimento do personagem Thales Mendes no nível espiritual, emocional, mental e todos os níveis. Seu nível de poder que vai crescendo e aumentando, então ele passa de um aprendiz de magia para um grande feiticeiro, passa de um grande feiticeiro para esse herói, e passa desse herói para esse vilão, e desse vilão para um anti-herói, e desse anti-herói para um anjo. Então a gente vê os poderes dele crescendo, evoluindo, aumentando suas habilidades, entrando umas, tirando outras. A gente vê ao longo da história seus artefatos mágicos, varinha, cajado, escudo, raios de plasma e todo tipo de magia que ele usa. Ele conjura, se torna um dragão, ele consegue ter o cajado de Merlin, a pedra dos sonhos, ele faz possessões, enfim. O Thales é espetacular como personagem, é muito rico em poder, porque ele é muito apelão. Ele é tipo uma feiticeira escarlate com Capitã Marvel e com Loki, aquele, uma coisa Thor, uma coisa meio. Ele vai misturando um pouquinho de cada influência de cada personagem, sabe? Ele chama o cajado, como Thor chama o martelo. Ele se torna. Ele remonta o planeta mais de 2 vezes, então ele cria, aceita, abriga criaturas de outro universo, de outro multiverso, então ele muda a estrutura do multiverso dele. É um mago extremamente poderoso. E trabalha com bruxos, bruxas, lobos, vampiros, fadas, duendes. Ele abre as portas do mundo sobrenatural, cria um castelo para todas elas, abriga criaturas desse mundo e de outros mundos. Então é um personagem muito interessante ao lado místico, ao lado mágico. É interessante como ser humano, o crescimento dele até se tornar esse anjo, esse destino grandioso que acabou acontecendo aí para ele durante a saga Talismã. E a gente vê também ele como músico, escrevendo músicas, cantando, fazendo shows com a Mano BR, carreira solo, álbuns, discos, turnês, as canções, o que ele passa através das letras dele, falando sobre amor, desamor, dando conselhos de vida, falando sobre depressão, sobre ansiedade, todos os outros temas que passaram pela vida dele, o luto, a perda. Então é um personagem muito rico no âmbito emocional, no âmbito humano, no âmbito mágico e no âmbito musical. Ele é um personagem rico em muitas coisas, ele cresce, ele evolui e é espetacular. Então, este é Thales Mendes em Talismã. Thales da Silveira Mendes em a saga Talismã. É maravilhoso. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham gostado de saber essas informações sobre o personagem e o caminho dele até Talismã 4 Infinito, que está há dias de ser lançado. A última história é Talismã. Terminamos a saga, o livro já está completo, já está editado, a capa está pronta, está tudo pronto, é só lançar. Graças a Deus, terminamos. E depois de 10 livros encerramos a saga Talismã. Introduzimos vários elementos novos que seria interessante, quem sabe, algum dia trabalhar, ou fazer um reboot. Tem várias ideias aí pra saga Talismã, mas como é uma saga que já fala por si só, já abordou tanta coisa, entendeu? Tem o próprio universo dela, a gente nunca sabe o que pode acontecer, mas até então é a última história da saga Talismã. Muito obrigado a todos, agradeço por mais um vídeo e espero que vocês gostem. O Thales, ele cresceu muito mais do que eu posso falar nesse vídeo e em todos os outros. A evolução do personagem em tudo, desde Talismã até Talismã 4, é gigantesca. Ele finaliza com 50 anos, sendo basicamente esse anjo que tem acesso a tudo, e aí vai estar aí lutando pelo infinito.
Muito obrigado a todos e até os próximos vídeos do canal Garoto BR.